Fala galera, tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Gente, dando prosseguimento então ao nosso conteúdo de verbos, tá? Então quero trabalhar com essa aula, pessoal, particularmente com essa aula, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu poderia muito bem ter dado prosseguimento à aula anterior, mas não quis fazer um recorte justamente porque essa aula é uma aula que eu vou estudar com vocês a partir do particípio, tá? O ado ou ido, que ele pode sim ser confundido muito com adjetivo, pessoal, tá? Então, vamos lá, gente, deixa eu só colocar aqui agora para a tela inteira. Gente, sempre vão me mandando, pessoal, tá? Um feedback como está como estão as aulas, tá? E se vocês tiverem alguma coisa que não esteja do agrado de vocês sempre vão me falando também, tá? Porque eu estou tentando disponibilizar para vocês aqui um conteúdo, pessoal, extremamente completo, tá? O que vocês estão vendo aqui também, pessoal, esse aqui é um material, tá? Esse aqui, na verdade, é o meu livro, tá? Que ele tá para ser vendido. Então, quem tiver interesse, depois entre em contato comigo, tá? Contendo 700 páginas, tá, gente? Então, estou com 637 aqui, tá? 7.000 questões e junto com os QR Code aqui, tá? Gente, então, particípio para nós, pessoal. O que é o nosso particípio? Então, o particípio aqui dentro, gente, é o verbo ser mais aduído, tá? Então, essa formulazinha que eu acabei de falar para vocês é usada na voz passiva analítica, que é o verbo ser mais ado e ido, tá? Então, lá na voz passiva analítica, onde vocês vão ter agora a preocupação com o sujeito, com a pessoa em si, o que vai acontecer? A voz passiva, ela pode ser analítica ou ela pode ser sintética. A analítica é a presença do ser mais ado ou ido. Então, o verbo ser mais ado ido. Por que eu estou dizendo, pessoal, por que eu estou fazendo essa ênfase lá na voz passiva analítica? Porque, às vezes, pessoal, a banca de concurso público, ela pode sim trazer uma questão em que vá confundi-los em relação se é particípio ou se é adjetivo, tá? Isso aqui, gente, é a grande sacada em relação ao gerúndio, em relação ao infinitivo e em relação ao particípio, tá? Vocês não têm dificuldade nenhuma para localizar o infinitivo. Vocês não têm dificuldade nenhuma para localizar um gerúndio. Mas o particípio, sim, pessoal, ele pode dar um problema. Até porque ele muito se assemelha ao adjetivo. Então, ele varia em gênero, a depender do sujeito, obviamente. Sujeito está no singular, singular. Desculpa, número, singular, singular, ou plural, plural. E gênero, masculino ou feminino, tá? A depender do sujeito. Sujeito é masculino, masculino particípio. Se é feminino, feminino particípio, tá? Então, é extremamente importante para vocês aqui dentro. Foi, gente? Pessoal, então olha aqui, ó. Então, sua natureza verbal, que normalmente indicada, deixa eu só arrumar aqui, indica, pessoal, indica passado, manifesta-se sempre nas locuções verbais de voz passiva. Então, a preocupação aqui dentro, como eu muito bem falei para vocês, é a voz passiva analítica. De tempos compostos ou de orações reduzidas de particípio. Pessoal, o que é um tempo composto? O que são orações reduzidas de particípio? Seguinte, então, como é que vai se manifestar o particípio? O particípio vai se manifestar aqui dentro a voz passiva analítica, que é o verbo ser mais aduído, os tempos compostos, que é o verbo ter e o verbo haver, mais seguido, então seguido no nosso particípio aduído, e as orações reduzidas de infinitivo, orações reduzidas de gerúndio e orações reduzidas de particípio que a gente tem que desenvolver lá no período composto, tá? Lá no período composto. Então, pessoal, pensem comigo o seguinte: como é que eu faço uma distinção agora aqui dentro em relação à voz passiva, em relação à locução verbal de tempo composto e em relação
a oração reduzida de particípio, tá? Pessoal, olha agora. O bolo foi comprado por João. Bom, característica bem importante aqui dentro é o verbo ser mais ado ou ido, tá? Então, clássico, 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 pessoal, voz passiva analítica. Característica verbo ser mais ado ido. Então, João comprou o bolo, tá? Se eu tivesse que transformar para voz passiva, desculpa, voz ativa. Então, eu elimino esse elemento, passo agora o pretérito perfeito. Agora aqui, tá? Eu fui, tu foste, ele, ela foi. Então, eu comprei, tu compraste, ele, ela comprou. Então, João comprou o bolo. Voz ativa novamente. O bolo foi comprado por João. Então, é a voz passiva analítica, que vocês vão ter a presença do verbo ser mais ado ou ir, tá? Já, pessoal, locução verbal de tempo composto, então vocês vão ter agora aqui, ó, se me tivesse ajudado. Então, o verbo ter e o verbo haver são verbos auxiliares mais o verbo principal aqui dentro, tá? Verbo auxiliar mais verbo principal. Pessoal, o tempo composto, ele só é formado por verbo ter, pelo verbo haver, obviamente o verbo ter como verbo auxiliar conjugado em qualquer tempo e modo verbal, a depender da frase, obviamente, mais a do ido. Ó, caso me tivesses ajudado, então ideia de condição. Se me tivesses ajudado, se tu me tivesses ajudado, teríamos conseguido entender o conteúdo proposto. Então vocês vão perceber agora aqui dentro, pessoal, que vocês têm um tempo composto. Por que tempo composto ou uma locução verbal, com toda certeza, porque o tempo composto é uma locução verbal. A voz passiva analítica vira uma locução verbal também, verbo ser mais aduído, indiscutível, tá? Aí vai depender como a questão vai trabalhar com você, se ela vai trabalhar agora com a locução verbal ou se ela vai trabalhar com voz passiva analítica. Muito provável, gente, que ela vai trabalhar com voz passiva analítica, tá? Vou só fazer um negócio aqui, pessoal. A gente fica arriscando demais. Aqui também, assim, desse jeito. Aqui, tá? E depois, gente, as orações reduzidas. Pessoal, o que é uma oração reduzida? É um dos conteúdos aqui dentro de extrema relevância. É um conteúdo um pouco mais complexo. Por que mais complexo? Porque a gente tem que trabalhar necessariamente a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva, a oração subordinada adverbial. A gente tem que ter aqui dentro conteúdo e período composto muito bem organizado na cabeça, para que a gente possa fazer depois uma corrente, para que a gente possa fazer uma volta para trabalhar justamente as orações reduzidas, tá? Então, olha aqui, terminado o baile, todos saíram. Então, terminado é do verbo terminar em ado ou ido. Então, o que acontece, pessoal? Essa oração é uma oração que ela não está desenvolvida. Ela está reduzida. Por que eu estou falando que ela está reduzida, pessoal? Eu estou falando que ela está reduzida justamente porque agora eu posso muito bem falar assim, ó. Quando terminou o baile, vírgula, todos saíram, tá? Pessoal, notem agora aqui que eu desenvolvi a oração. A minha oração está aqui, é essa daqui. Mas eu vou ter que trabalhar com ela desenvolvida a partir de agora. Então, quando terminou o baile, todos saíram. Pessoal, quando é uma conjunção temporal. Concordam comigo? Tanto é verdade que essa vírgula aqui mostra que essa oração ela se encontra agora deslocada, que o lugar dela não é aqui, o lugar dela é onde? No final. Então, todos saíram quando terminou o baile. Tá, beleza. Pode vir no início, pessoal? Claro que pode vir no início, sim. Tá? Deixa eu só.
Dá uma olhada aqui. Aqui. Pode vir, pessoal, no início? Claro que pode, desde que eu coloque aqui, pessoal, agora a nossa vírgula, sinalizando que o elemento, que a oração aqui dentro, tá, se encontra deslocado. Então, o que vai acontecer, pessoal? Esse quando é uma oração subordinada adverbial temporal. Só que não terminou por aí. Ela é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio, tá? Reduzida de particípio. Então a gente tem que atentar, a gente tem que cuidar, pessoal, porque não é um conteúdo tão simples assim, tá? Foi? Tranquilo? Gente, já explico para vocês em seguida como é que vocês fazem a distinção entre particípio e entre quem? Entre adjetivo. Já adianto, pessoal, é só conjugar. Se conseguir, é verbo. Se não conseguir, não é verbo, tá? Então, olha aqui, gente. Então, algumas curiosidades, tá? Conhecimentos em relação, pessoal, ao uso do particípio. É visto tradicionalmente como mero adjetivo e, portanto, varia em gênero, masculino e feminino, número singular ou plural, tá? Por outro lado, se puder ser desenvolvido em oração, podemos encarar também como um verbo no particípio, tá? Então, olha aqui, pessoal. Pessoas atormentadas podem ser curadas. Pessoas atormentadas podem ser curadas. Quem é que pode ser curadas, pessoal? Pessoas atormentadas. Pessoas que são atormentadas. Então, o que vai acontecer? A gente fica pensando, bah, eu atormentei, tu atormentaste, ela atormentou. Dá para conjugar? Dá. Mas o que vai depender, pessoal? Vai depender do contexto. Então, localiza o verbo. Podem. Vai poder. Quem é que pode ser curado? Pessoas atormentadas. Ah, mas eu estou em dúvida agora se atormentadas não é um particípio. Se eu não estou trabalhando com uma locução verbal aqui dentro. O que a gente faz? Usa a regrinha lá do adjetivo, que é e que são. Pessoas que são atormentadas. A gramática vai nos dizer o seguinte, Fabrício, troca atormentadas por outro adjetivo, aflitas, angustiadas, pessoas aflitas, pessoas angustiadas podem ser curadas, tá? Por que isso é importante, gente? Isso é importante, pessoal, porque a depender da frase, tem gente que vai dizer o seguinte, Fabrício, é voz passiva analítica. E não é, pessoal. E não é voz passiva analítica. Tá? Então eu tenho que atentar, eu tenho que cuidar para não dar problema. Vou trazer um exemplo para vocês em seguida, tá? Então, pessoas atormentadas por espíritos podem ser curadas. Pessoal, quem é que pode ser curado? Pessoas atormentadas por espíritos, tá? Então, olha aqui. Pessoas atormentadas, quem é que é atormentada por espíritos? As pessoas. Olhem agora como eu consigo fazer uma pergunta para localizar um sujeito. Vocês estão percebendo agora que muda até o entendimento? Então, nesse caso agora aqui, pessoal, eu estou trabalhando com quem? Podem ser curadas, tá? Então, podem ser, é uma locução verbal. Curadas ali dentro para nós, olha que coincidência. Curadas para nós. Será que não é um particípio, gente? Ai, 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 pessoal. Podem ser curadas. Curadas é um adjetivo. Podem ser locução verbal. Então, curadas aqui dentro, pessoal, uma característica, é um caracterizador, um modificador das pessoas. Tá? Então, vocês percebem aqui dentro agora que vai depender muito de contexto. Então, pessoas atormentadas, quem é que é atormentado aqui? Pessoas. Então, nesse caso, sim, ele é verbo, pessoal, tá? Lembrando, não é tão simples identificar essas características, tá? Então, não podemos confundir um adjetivo com um verbo no particípio. Ó, tá aqui, pessoal. Olhem agora, que é o exemplo que eu ia dizer para vocês que eu ia trazer um exemplo, né? Se vocês fossem olhar agora aqui, pessoal, olha aqui.
foi é o verbo ser mais aduído, verbo ser mais aduído. Ah, Fabrício, eu estou trabalhando na voz passiva analítica e voz passiva analítica. Calma, gente, não é bem assim. Tá? Ó, uma caracteriza, modifica o substantivo e a outra indica uma ação praticada. Então, vamos lá. O aluno foi reprovado. E o aluno foi resfriado para a escola. Como é que eu vou fazer a distinção? Cara, presta atenção. Eu reprovei, tu reprovaste, ela reprovou. Eu reprovo, tu reprovas, ela reprova. Cara, transforma em verbo. Faz a conjugação do verbo aqui dentro. Eu resfriei, tu resfriaste. Eu resfrio, tu resfria. Cara, tá percebendo que não dá? Tá percebendo que isso aqui é um verbo de ligação, que resfriado dá uma qualidade ao estado do aluno? Então, resfriado é um adjetivo, só pode ser agora dentro um predicativo do sujeito. E foi reprovado no exame? O exame reprovou o aluno. Ainda poderia, quem sabe, aqui dentro, pessoal, transformar para voz ativa, né? Mas o que eu tenho que pensar? A voz ativa é quando o sujeito pratica ação. O exame reprovou o aluno. Quem se reprova ali dentro é o próprio aluno, não o exame, né? O exame é um ser inanimado. Então, aqui dentro já não conseguiria transformar para a voz ativa, tá? Ficaria realmente só esse elemento desse jeito, tá? Então, o aluno foi reprovado no exame. Então, eu posso classificar isso aqui, pessoal, verbo ser mais ado ou ido com voz passiva? Posso. Verbo ser mais ado, ido. Tá? Verbo ser mais ado, ido. Então, essa, gente, é a característica, pessoal, da voz, do particípio, tá? Outra coisa importante aqui dentro, ó, valores circunstanciais adverbiais do particípio. Então, concluída a obra, as vendas começaram. Então, concluída me dá uma ideia de tempo. Cercado de inimigos, não esmoreceu, mantendo sua fé, uma concessão. Pressionadas pelo chefe, ficariam fazendo hora extra, uma condição. Pessoal, valores circunstanciais são muito parecidos com os advérbios. O advérbio ele é um amplificador, ele é um modificador, tá? De um adjetivo, de um verbo, de um próprio advérbio. Claro, pessoal, isso que eu acabei de falar é advérbio. Aqui são os valores que o particípio pode carregar, tá? Aí vai depender da leitura como um todo. Tranquilo, gente? Foi, pessoal? Vozes verbais é um vídeo único e exclusivo, tá? Voz ativa, passiva e reflexiva para que vocês possam entender, tá, pessoal? Tranquilo, gente? Meu muito obrigado, pessoal, e até a próxima.